Imagina só a cena. Você está num ferro velho e encontra uma coisa que brilha no escuro, uma luz azul, forte, quase mágica. Foi exatamente isso que aconteceu em Goiânia, lá em 1987. O que parecia um tesouro, no entanto, era na verdade o começo de um dos piores acidentes radiológicos do mundo. Vamos mergulhar nessa história para entender como a beleza de um simples brilho azul causou tanta destruição. Meu povo tá morrendo! Foi com essa frase, com esse grito de desespero, que o encanto se quebrou de vez. Esse apelo foi o que finalmente fez as autoridades acordarem para uma catástrofe silenciosa, invisível que já estava acontecendo há dias, transformando o fascínio em pânico total. Tá, mas como é que uma coisa dessas começa? A origem desse desastre não foi numa usina nuclear, não foi um acidente industrial, não. A história toda começa aqui, num lugar que a gente vê todo dia, um simples ferro velho, com um objeto que ninguém fazia a menor ideia do que era. Tudo começa com esses dois homens, Roberto dos Santos e Wagner Mota. Para eles, era só mais um dia de trabalho, procurando sucata para vender e ganhar um trocado. Quando eles acharam essa peça pesadíssima, vinda de um hospital abandonado, eles pensaram, opa, chumbo, isso aqui vale um dinheiro. Mal sabiam eles o que estavam prestes a libertar. E aí, quando eles finalmente conseguiram abrir a cápsula, veio a surpresa. Lá dentro não tinha o que eles esperavam. Tinha um pó. Um pó que, no escuro, brilhava com uma luz azul intensa, hipnotizante. Eles ficaram maravilhados. Com certeza, acharam que tinham encontrado algo valioso, mágico até. Só que aquela beleza toda era, na verdade, uma armadilha. Uma armadilha mortal e invisível. A peça então foi parar nas mãos do Devair Ferreira, o dono do ferro velho. E ele ficou tão encantado que levou o negócio para casa. Mostrou para todo mundo como se fosse um troféu, sabe? Começou a distribuir pedacinho para a família, para os amigos. E o mais trágico de tudo, as crianças. Fascinadas pelo brilho, elas brincavam com o pó, passavam no corpo como se fosse glitter. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha noção de que estava lidando com um veneno silencioso. Ok, a gente já viu o fascínio, a tragédia começando a se desenhar. Mas afinal de contas, que pó é esse? Que substância é essa, tão bonita e ao mesmo tempo tão perigosa? Vamos entender um pouco da ciência por trás disso. O tal pó misterioso era o Césio-137. E olha só, ele é uma substância artificial que não existe na natureza. A gente produz em reatores nucleares. E ele tem um propósito bom, viu? É usado em equipamentos de radioterapia para tratar o câncer. Ou seja, foi feito para salvar vidas. O problema todo é que fora da sua proteção de chumbo, ele se torna um perigo gigantesco. E aqui a coisa fica ainda pior. O material não era só césio puro, era cloreto de césio. E o que isso quer dizer? Primeiro, ele parece sal de cozinha. Um pó branco, fácil de espalhar, fácil de confundir. E segundo, o que realmente transformou o acidente numa catástrofe. Ele dissolve muito fácil na água. Pensa só, cada vez que alguém que tocou no pó lavava as mãos ou limpava uma superfície, a contaminação se espalhava ainda mais. E para completar, a meia-vida dele é de uns 30 anos, ou seja, o perigo não ia sumir em alguns dias, ia ficar por ali por décadas. Sabe aquele brilho azul que todo mundo achou tão bonito? Aquilo era, na verdade, a radiação bombardeando as moléculas de ar. Era um show de luzes mortal. Essa mesma energia, que é invisível e silenciosa, atravessa a nossa pele como se não fosse nada. E lá dentro, ela começa a destruir as nossas células, atacando o nosso DNA. É um ataque que ninguém sente na hora, mas as consequências... essas são terríveis. Agora, vamos dar uma olhada na linha do tempo, porque é aqui que a gente entende a velocidade assustadora com que tudo aconteceu e como um único objeto contaminou tanta gente em tão pouco tempo. Olha só como foi rápido. Dia 13 a cápsula é aberta. Pouco depois, os catadores já começam a passar mal. Dia 19, a peça é vendida. Dia 21, o Devair leva para casa e o pó começa a ser distribuído. Em questão de dias, várias pessoas já estavam doentes. Com vômito, diarreia, ninguém entendia o que era. Foi só no dia 28, quando a Maria Gabriela, esposa do Devair, já desesperada, pegou um pedaço do material e levou para uma clínica, que a verdade começou a aparecer. No dia 29, confirmaram, era radioatividade. A cidade estava em emergência. Só que, quando o alarme finalmente soou, o estrago já era enorme. O levantamento inicial identificou 249 pessoas. 249 pessoas com contaminação significativa, seja por fora, na pele ou por dentro do corpo. E o custo humano foi devastador e muito rápido. Os primeiros a morrer foram os que tiveram mais contacto com o pó.
Israel, de 22 anos, e Edmilson, de 18, os dois rapazes que trabalhavam no ferro velho, se foram em pouco mais de um mês. E de um jeito especialmente trágico, a pequena Leide das Neves, a sobrinha do Devair, de apenas 6 anos. Ela que brincou tanto que se encantou com o pó azul. Ela se tornou um dos maiores símbolos dessa tragédia. A partir do momento que confirmaram a presença do Césio 137, começou uma operação de emergência gigantesca em Goiânia. Algo nunca visto no Brasil. Vamos ver agora como foi essa resposta e o legado que esse acidente deixou. A mobilização foi impressionante. O Estádio Olímpico da cidade virou um centro de triagem com milhares de pessoas em pânico fazendo fila para serem testadas. Ruas foram bloqueadas, 7 locais principais foram isolados, 42 casas tiveram que ser demolidas. Foi uma verdadeira operação de guerra. Para as vítimas, o tratamento incluía um pigmento chamado azul da Prússia, que ajudava o corpo a eliminar o césio. E agora se prepare para esse número, porque ele dá uma ideia da dimensão do problema. A causa de tudo isso? 19 gramas de césio. 19. Mas a limpeza desse material gerou 13,5 toneladas de lixo radioativo. Toneladas! Isso é terra, entulho das casas, objetos pessoais, tudo contaminado. E o que fazer com todo esse lixo? Bom, ele foi todo lacrado em containers e enterrado num depósito de concreto, construído especialmente para isso numa cidade vizinha. É um túmulo permanente, um lembrete sombrio de que o perigo do Césio 137 ainda está lá, silencioso e vai continuar por muitas e muitas décadas. A tragédia de Goiânia, que começou com um fascínio por um brilho azul, nos deixa um legado de muita dor, mas também um alerta muito sério. Um alerta sobre os perigos que podem estar escondidos bem debaixo do nosso nariz, em prédios abandonados ou equipamentos velhos. E isso nos leva a uma pergunta bem desconfortável. O que mais será que está por aí, esquecido em nossas cidades, esperando para ser encontrado?